A relação da humanidade com os templos remonta a tempos ainda indefinidos. Sim, uma vez que não temos um consenso sobre as origens de certos aspectos importantes do nosso comportamento. A religião, por exemplo, um dos mais intrigantes, na minha opinião. Göbekli Tepe nos aproxima dessa realidade. Assista o vídeo aqui no canal e se surpreenda com este local. Mas o senso comum com relação aos templos é que eles sejam lugares sagrados, movidos pela paz de espírito e pela sensação de calmaria. E, bom, é exatamente isso que a maioria deles, independente da religião, tenta proporcionar. Certo? Não. Ainda assim, em alguns lugares, esse conceito parece se confundir e, como resultado, o templo acaba sendo rodeado de fatores perturbadores que deixariam qualquer um de nós atordoados durante uma visita, ou ao saber sobre o seu passado. E é sobre eles que falaremos agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e hoje você irá visitar alguns dos templos mais arrepiantes de todo o mundo. Prepare-se. Kamakya. Na Índia, país de cultura politeísta repleto de templos para as mais diferentes divindades, encontramos um templo um tanto quanto peculiar, com uma história muito mais que simplesmente peculiar. Chamado Kamakya, dedicado à deusa mãe de mesmo nome, Kamakya, e está entre os mais antigos Shaktipitas, os santuários de peregrinação do Shaktismo. O ponto destinado a essa deusa é o templo principal dentro de um complexo de templos individuais, mostrando a sua importância para a cultura local. Ele está localizado na colina Nilakal, que fica na parte ocidental da cidade de Guwahati, em Assam, na Índia. E o foco do santuário se encontra em uma pequena sala escura abaixo do solo, aonde está localizada a Yoni da deusa. Yoni? Bem, sim, digamos, as partes íntimas da divindade. Mas acalme-se e espere. Esse não é o fato mais impressionante, já que sabemos da existência de templos dedicados ao falo, ao membro masculino. Mas me acompanhe. A Yoni é formada por uma pedra com rachaduras laterais que se abrem no chão até se encontrarem no final, fazendo com que a depressão de uns 25 centímetros de profundidade lembre o órgão feminino quando vista por cima. Além disso, a cavidade é preenchida por uma fonte de água subterrânea que faz com que as coisas fiquem ainda mais estranhas. Escuta isso. Essa forma em pedra é o verdadeiro ponto de adoração do local, sendo considerada a própria deusa Kamakya. Para completar, é dito que todos os anos, no período das monções, a deusa menstrua e a sua Yoni é preenchida com sangue. Esse acontecimento dura 3 dias e durante esse tempo o templo é completamente fechado e o povo celebra o Festival da Fertilidade Tântrica ou Ambubakhi Mela. De acordo com as histórias, nesses dias a nascente subterrânea de todo o santuário fica vermelha e apenas no 4º dia, quando o evento sobrenatural acaba, é que eles finalmente reabrem o local. Além disso, alguns devotos chegam a receber um pedaço de pano vermelho que foi usado para cobrir a pedra Yoni como um prasad, uma espécie de oferenda religiosa. Taira no Masakado Kubizuka. Não existem muitos relatos de locais no mundo em que um único homem, com sua fúria impiedosa, fora capaz de fazer com que erguessem um templo em sua homenagem. Mas certamente no Japão encontraremos o cenário para essa história. Lá, um dos seus templos mais curiosos é o de Taira no Masakado Kubizuka, um importante guerreiro que em um certo momento teve a sua história de vida mesclada a uma incrível lenda.
Segundo os relatos mais palpáveis dessa história, Taira no Masakado teria sido o primeiro samurai de todos os tempos. Mas, junto ao título, a ganância e a fúria parecem ter tomado conta do homem, que em 939 acabou se rebelando contra o governo central, estabelecendo uma corte ao norte e se autodeclarando o novo imperador do Japão. E, como você já deve imaginar, isso enfureceu o verdadeiro imperador, que colocou uma recompensa pela sua cabeça, fazendo com que ele fosse executado na província de Shimosa, onde hoje estão as prefeituras de Chiba e Ibaraki. Aparentemente, a execução aconteceu em 940, apenas um ano depois da divulgação do prêmio pela sua cabeça. Mas a história não acaba por aí, muito pelo contrário. Depois de ter a sua cabeça separada do seu corpo, o membro foi levado até Kyoto para que fosse exposto ao público como um símbolo do poder do imperador, e foi depois disso que a lenda surgiu. De acordo com as histórias, o espírito enfurecido de Taira no Masakado teria feito com que a sua cabeça saísse voando pelo país em busca do seu corpo, até que caiu sobre um terreno em Tóquio. Depois de sua jornada árdua, a cabeça acabou sendo enterrada no local, mas isso não foi bastante para acalmá-la. Com o tempo, a fúria do falecido samurai fez com que vários desastres acontecessem na região, segundo creem. E para que isso acabasse, um monumento foi construído em sua homenagem em 1309. Ao que tudo indica, aquela ação realmente surtiu algum efeito e os acidentes deixaram de acontecer nas proximidades. Mas depois de mais de 600 anos, em 1923, o seu espírito voltou a ser perturbado depois que o Ministério das Finanças usou o grande terremoto de Kanto como desculpa para desfazer o templo e construir um escritório no seu local. Aí o bicho pegou. O problema foi que durante o processo, 14 funcionários relacionados ao projeto acabaram falecendo, enquanto diversos outros tiveram as suas pernas e pés feridos e uma doença se espalhou pelos escritórios ao redor. Temendo pela fúria ressurgida do samurai, um novo monumento de pedra acabou sendo erguido no lugar. Ele está lá até hoje e qualquer um pode visitá-lo. Yongen-in Genko-an e Hosen-in. Reunindo 3 templos em um único tópico, o templo Yongen-in Genko-an e Hosen-in dividem uma história perturbadora em comum. E é exatamente isso o que faz com que eles sejam tão especiais. Localizados em Kyoto, os 3 pontos sagrados são um tanto quanto assustadores, se você for do tipo que se atenta aos detalhes. Isso porque, ao andar sobre qualquer um deles e observar atentamente os detalhes em sua parede, assim como do seu teto, é possível ver máscaras de pés e mãos gravados com sangue em sua superfície. E por ser um detalhe um tanto quanto sutil para aqueles que não sabem da sua história, esse fato pode ser ainda mais perturbador ao visualizá-lo pela primeira vez. Afinal, o que teria feito com que essas marcas ficassem gravadas em locais tão inusitados? Por mais terríveis e absurdas que sejam as possibilidades que vêm à sua mente nesse momento, a verdade é um pouco mais simples do que pensa, mas sem dúvida alguma, imensamente trágica. Conta-se que a madeira usada para construir os 3 templos foi retirada do antigo castelo de Fushimi, onde um verdadeiro massacre aconteceu. Segundo o relato, o castelo enfrentou uma horrível batalha em 1600, causada por uma disputa entre Torii Motodada, um seguidor do senhor feudal Tokugawa Ieyasu, e Ishida Mitsunari, o seu rival e então seguidor do benfeitor Toyotomi Hideyoshi. A batalha entre os 2 lados durou 11 dias, e até a captura do local, cerca de 2.000 pessoas acabaram morrendo. O problema é que os mortos em combate não foram os únicos a sujar o chão de sangue. E assim que a disputa terminou, os últimos homens vivos de Tokugawa acabaram cometendo uma espécie de ritual de suicídio conhecido no Japão como seppuku. De acordo com o que é contado, o chão foi encharcado com um sangue impossível de remover. E depois que o terceiro shogun do período, Edo, decidiu demolir o castelo,
a sua madeira acabou sendo reaproveitada para a construção dos templos e se tornando um eterno símbolo daquele momento. Wat Mai Khaet Noi. Os templos certamente são um ponto turístico mais desejado pelos estrangeiros durante as suas viagens ao exterior. E seja pela questão espiritual, pelo desejo de conhecer novas culturas ou pela beleza local, os templos budistas costumam se destacar entre a maioria. Mas com certeza, esse não é o caso do Wat Mai Khaet Noi, templo da cidade de Chiang Mai, na Tailândia. Apesar de ser reconhecida como uma religião ou filosofia de vida extremamente pacífica, o templo em questão não tem nada de sereno ou reconfortante. Mostrando uma visão completamente oposta a esse ideal, o templo tem como objetivo mostrar qual o destino que está reservado para os humanos que seguem o caminho do mal, segundo os princípios budistas. Para retratar o sofrimento que lhes aguarda, o templo é coberto por diversas esculturas humanas horripilantes. Elas são retratadas durante torturas extremas em completo desespero. A representação inclui pessoas queimando pelos seus pecados e até mesmo sendo esquartejadas ou empaladas. E apesar da intenção do local ser justamente causar o temor nos seus visitantes, para que repensem sobre suas atitudes, as estátuas realmente fogem de qualquer tipo de senso, pudor ou benevolência, retratando a verdadeira crueldade daquele julgamento. Além desses 4 exemplos de templos perturbadores, existem muitos outros espalhados pelo mundo com características arrepiantes ou curiosas, mas que de alguma forma eles conseguem ser completamente diferentes uns dos outros. E se você quiser ver mais temas como esse por aqui, com outros templos com suas histórias incríveis espalhados pelo globo, não se esqueça de comentar aqui embaixo, curtir o vídeo, seguir o canal para não perder nenhum dos novos vídeos. Seu apoio aqui faz toda a diferença para nós. Um grande abraço, o Pix continua à sua disposição se você achar que o canal merece. Aquele abraço, até o próximo vídeo.